Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Gomes, sou especialista em vendas aqui no Agendor. E bom, é um prazer estar participando do evento de Vendas B2B Week com todos vocês, tá? Então, poxa, estou muito feliz, já quero começar assim. Hoje falaremos um pouco sobre planejamento estratégico, mas antes de eu iniciar, eu quero agradecer primeiro por ter sido convidado para participar do evento e agradecer também a presença de todos vocês que estão aí me assistindo, tá? A nossa aula, a nossa palestra, ela vai durar em torno de 20 minutos, tá? Então não dá para eu aprofundar tanto ali no tema, mas fiquem tranquilos, caso vocês tenham dúvida, me chamem lá no LinkedIn, tá? Ou acione o pessoal aqui no Agendor, www.agendor.com.br, e o meu LinkedIn é Gustavo Gomes. Vocês vão conseguir me achar lá rapidinho e eu sempre respondo. Por mais que eu demore às vezes um pouquinho, mas eu sempre respondo. Bom, eu vou diminuir aqui a câmera, vou deixar ela bem no cantinho, para não atrapalhar a visualização de vocês. E bora lá para o tema, né? Vamos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, mais especificamente falando como os dados de venda podem ajudar a construir um planejamento estratégico mais eficiente. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender o que é um planejamento estratégico. Talvez durante o dia vocês já ouviram isso algumas vezes, mas eu preciso garantir que esse conceito fique bem claro para fazer sentido tudo o que eu vou falar no decorrer da nossa apresentação. Eu divido isso em dois quadrantes, né? Primeiro, o que é planejamento e o que é estratégico. O planejamento ele remete à ação de planejar, ou seja, de criar um plano para alcançar um determinado objetivo. Já o estratégico refere-se a manobras e artimanhas pensadas de forma tática para alcançar um escopo almejado. Em outras palavras, trata-se de um plano que prevê táticas específicas que precisam ser executadas para se alcançar os fins desejados. Esses, por sua vez, têm relação direta com o sucesso do negócio. Então, sendo assim, ela deve incluir avaliação do cenário, definição de metas, tomadas de decisão, monitoramento de resultados, as mobilizações e as ações efetivas que serão realizadas. Então, isso tudo define o que é um planejamento estratégico. E quais são as etapas do planejamento estratégico? Para chegar onde se deseja, é preciso, antes de mais nada, reconhecer a sua situação atual. E a partir daí, fazer uma projeção de futuro e definir como caminhar na sua direção. Então, você precisa saber onde você está hoje. E sendo assim, existem três perguntas fundamentais para você entender como fazer o planejamento estratégico do seu negócio. Isso aqui, com certeza, vocês já ouviram também, mas é importante eu reforçar, eu frisar durante essa apresentação. Primeiro, aonde a sua empresa está no atual momento, tá? Qual é o porte dela, qual é o posicionamento dela, quais são os produtos, entender todo o cenário, tá? Interno e externo. Aonde você quer chegar? Então, a sua empresa ela está aqui no ponto A, ela quer vir para o ponto B, ela quer vir para o ponto C, você tem que entender aonde você quer chegar como empresa. E aí, quando a gente fala de planejamento estratégico, você pode ter previsão para 5 anos, tá? Mas também olhando para um prazo um pouco menor. Então, daqui 5 anos, eu quero que a minha empresa esteja 10 vezes maior do que está hoje. Tá, e daqui 4? E daqui 3? E daqui 2? Porque tem que ter uma escala, né? É como se fosse uma escada. Não tem, muitas vezes não dá para você pular muito o degrau. A chance de cair ali é muito grande, às vezes é impossível mesmo. E por fim, como você pode chegar lá? Então, eu sei aonde eu estou, eu sei onde eu quero ir, agora eu tenho que traçar, né? Como que eu faço para atingir esse objetivo? Esses três pilares, eles definem as etapas que você terá que seguir para traçar um plano e começar a executá-lo. Então, de forma resumida, as etapas do planejamento estratégico são: primeiro, definir missão, visão e valores da sua empresa. Depois, segundo, estudar o mercado. Terceiro, definir metas e objetivos. Quarto, elaborar um plano de ação. E quinto, monitorar a execução de cada passo. Então, eu vou passar por todos esses pontos, tá, pessoal? E, claro, resumidamente, falar um pouquinho sobre missão, visão e valores, estudo de mercado, enfim, todos os pontos que eu apresentei para vocês até então. Então, vamos lá para o primeiro ponto: definir a missão,
visão e valores da sua empresa. Muita gente acaba negligenciando isso, tá? Mas isso aqui é muito importante, porque muitas vezes é isso que vai gerar identificação entre você e o teu público-alvo, tá? Muitas marcas hoje em dia, elas continuam crescendo, continuam fortes, sólidas, porque elas possuem identificação ali com o teu público-alvo. Exemplo, acho que o maior dos exemplos é a Apple, né? Ela tem muita identificação com o público-alvo dela. Mas vamos lá. O que é a missão? É o porquê a sua empresa existe. Ela tem que ter um propósito. Não, não é o propósito de deixar o dono rico. Nunca esse pode ser o propósito. O propósito é o problema que ela veio para resolver, né? Ela existe para quê? Tá? Então, vou dar um exemplo do Agender. O Agender existe para propagar relações valiosas. É fazer com que, desde o vendedor até o gestor, entendam que uma ferramenta de CRM pode ajudar eles a conquistar resultados de maneira eficiente. E não como uma ferramenta de monitoramento, mas sim como uma ferramenta que vai ajudá-los a vender mais. Tá? Então, a missão ali de educação de mercado. Claro, por trás disso sempre vai ter lucro, todas as empresas precisam lucrar, tá? Mas a missão é o porquê ela existe, qual o problema que ela vai resolver. Visão, aonde a empresa quer chegar, que é aquilo que a gente falou, tá? Então, tua empresa está no ponto A, ela quer ir para o ponto B, né? O que, que é o ponto B? Aonde você acha que sua empresa vai estar daqui 5 anos? E como que vai estar daqui 4, 3, 2, 1? É importante você entender todo esse contexto. E por último, os valores. Quais são os princípios que norteiam suas ações e seu comportamento e qual é o DNA da sua organização? Esses três pilares aqui, eles geram, como eu disse, identificação com o seu público-alvo, mas também ajuda até mesmo na contratação de novos colaboradores. Porque não adianta você ter boas pessoas tecnicamente se elas não estão dentro da missão, visão e valores da empresa. Tá? Isso aqui é tudo muito importante para gerar conexão tanto dentro da empresa, né, entre os colaboradores, objetivo e planejamento, mas também externo, como que os clientes enxergam vocês. Beleza? Vamos agora para o tópico 2, que é estude os ambientes internos e externos. Isso aqui é muito importante porque, para iniciar ou continuar tocando o negócio, é preciso entender qual é o cenário interno e externo para entender como o mercado está se comportando em relação à sua solução, em relação à sua empresa. Sem essa análise, você corre o risco de investir em ações equivocadas e, inclusive, irreversíveis. E eu sempre sugiro a matriz SWOT. Tá? A matriz SWOT é um framework que ajuda você a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que é basicamente esses 4 quadrantes que eu criei aqui. Tá? Então, forças. Quais são as forças da sua empresa? Tá? Então, estou dando um exemplo aqui de uma plataforma SaaS. Excelente plataforma tecnológica, time de fundadores capaz e motivado, tecnologia própria e difícil de ser copiada. Então, é importante vocês entenderem quais são as forças da sua empresa. Ah, Gustavo, mas como que eu faço o levantamento das forças da minha empresa? Algumas informações, elas são internas, tá? Então, você conhece a sua empresa, algumas coisas dentro da sua empresa, e não são informações de mercado, e você sabe que ela é muito boa nisso. Outras coisas está muito relacionada a feedback que os clientes vão passar para vocês no dia a dia. Né? Nossa, a sua solução ela é boa nisso. Se você escuta isso várias vezes, isso passa a ser uma verdade. Tá? Então, forças é o que a sua empresa é boa, né? O que, que ela faz bem. Fraquezas. Sua empresa pode ter uma marca jovem, falta de um especialista, pouco capital investido no momento. Isso aqui também são dados que vocês vão ter internamente e externo. Tá? Então, o que seria um dado interno? Você sabe o capital que você tem. Talvez você não tenha um capital suficiente para atingir determinados resultados, a informação interna que você vai colocar aqui como fraqueza. O que seria uma fraqueza externa, né? Que o pessoal você vai conseguir através de feedback de clientes, de leads. Ah, tua solução não tem determinada funcionalidade, o seu prazo é muito longo. São fraquezas com relação ao mercado. Oportunidades, né? Investidores anjos interessados em capitalizar a empresa, novo polo de startup, alta demanda pela solução desenvolvida pela empresa. Essa questão de oportunidade é você entender o momento do mercado, né, oportunidades que podem ajudar a tua empresa a crescer. Vou dar exemplo, pandemia. A pandemia ela foi muito ruim para a maioria dos segmentos, mas para alguns ela foi legal, assim. Por exemplo, produtos de limpeza, EPI,
essas empresas elas tiveram um crescimento muito grande durante a pandemia. Tá claro, não sou a favor de pandemia, tá, gente? Não entendam errado. Eu estou falando só que em todo momento vai existir oportunidade. Cabe você identificá-las. E as ameaças, que assim como as oportunidades, elas vão existir a todo momento. E é importante você entender essas ameaças, que podem ser taxa de juros, que pode afetar a compra do teu produto ou serviço, pode ser um concorrente multinacional vindo para o Brasil que tem uma solução semelhante à sua e consegue entregar com preço interessante. Então, é importante vocês analisarem esses 4 quadrantes com muito cuidado, fazer brainstorming, para ter uma análise SWOT bem estruturadinha. Beleza. Agora vamos para o tópico 3, que é defina metas e objetivos. Bom, agora é a hora de você definir onde a sua empresa quer chegar e quais resultados você deve alcançar para isso. Nessa etapa do planejamento estratégico, é crucial definir metas e objetivos que sejam coerentes com a realidade e que estejam alinhadas com a visão da empresa. Quando eu digo coerente, gente, é porque eu não coloquei desafiadora ou conservadora, tá? Porque desafiador demais é ruim, conservador demais, pior ainda, tá? Quando eu digo coerente, é que tenha sentido, tá? Eu não vou nem dar números aqui, sei lá, crescer 10 vezes a minha empresa em 5 anos. Isso é possível? Claro que é possível. É realidade para todo mundo? Não. Então você precisa identificar isso. Crescer 2% em 5 anos. Poxa, no geral isso é algo muito ruim, né? Crescer 2% em 5 anos, isso aí seria conservador até demais. Então é importante vocês identificarem isso, analisarem o cenário interno, externo, o que você tem como objetivo, o que a empresa vai lançar de novidade, qual é a previsão de faturamento que a sua empresa vai ter nos próximos anos, e com base nisso criar metas que façam sentido. E vale uma ressalva: metas e objetivos não são a mesma coisa. O objetivo da sua empresa deve ser um desejo, basicamente uma descrição qualitativa do que você quer alcançar, como, por exemplo, aumento de volume de vendas. Já as metas representam os caminhos para alcançar esse objetivo. No caso, utilizando o exemplo anterior, a meta poderia ser aumentar vendas em 20% até o final do ano. Então, basicamente, o objetivo é algo mais qualitativo e a meta é quantitativa. Eu coloco um número ali, percentual ou números absolutos de fato. Bom, tópico 4. Elabore um plano de ação. Então, não adianta nada a gente passar por todos esses tópicos, né? A gente falou até aqui sobre definir visão, missão, visão, valores da sua empresa, falamos sobre estudar o ambiente interno e externo, falamos sobre definir metas e objetivos, e agora a gente vai elaborar um plano de ação. Para essa etapa do planejamento, aliás, eu estou recomendando aqui para você fortemente o uso de uma ferramenta chamada 5W2H, que traduzindo aqui para o português é um plano de ação que vai te ajudar a entender o que, o porquê, quem, onde, quando, como e quanto custa. Para você elaborar um plano de ação, você tem que saber o que é, o porquê desse plano de ação, quem vai executar, onde vai ser executado, quando vai ser executado, como vai ser executado e quanto isso custará. Isso para cada plano de ação que você for construir. Tá? Por quê? Às vezes você tem o que, você tem o porquê, você tem quem, você tem onde, você tem quando, você tem como. Mas na hora que você olha quanto custa, a conta não fecha. Ou às vezes você consegue, o quanto custa faz sentido para você, mas você não tem quem execute. Então é importante você sempre ter resposta para todas essas perguntas aqui. Tá? Uma vez que você tem resposta para todas essas perguntas, você vai conseguir elaborar um plano de ação sem tanta dor de cabeça. E por último, monitore a execução de cada passo. Para saber se tudo está sendo feito conforme planejado, é preciso acompanhar as atividades e os resultados atingidos até então. Este item é fundamental dentro das etapas de planejamento estratégico. Sem isso, os erros podem passar despercebidos e prejudicar tudo que foi construído até agora. Então, imagina que vocês analisaram tudo, criaram um planejamento estratégico e tudo mais. Tem a questão da execução. A execução, beleza, tá evoluindo, está indo legal, só que em algum momento ela pode deslizar. Por isso que é importante vocês monitorarem isso o tempo todo, porque dependendo do tempo que vocês demoram para identificar o problema, isso pode ser irreversível. Então, todo aquele esforço de tempo e dinheiro
vai ser jogado no ralo, tá? Então, faça um acompanhamento e para isso existem ferramentas que podem ajudar, como por exemplo o CRM, que ele ajuda a refinar o planejamento e torná-lo ainda mais assertivo. E para quem não conhece CRM, não é Conselho Regional de Medicina, tá, gente? Eu sempre faço essa piadinha. Trata-se de uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente que registra interações e monitora indicadores com efetividade de campanhas, performance por vendedor, taxa de conversão, entre outras coisas. E o que eu vou mostrar para vocês agora é na prática como que um CRM funciona. Claro, eu não vou fazer uma demonstração de CRM para vocês, não faria muito sentido. Eu vou mostrar só a parte aqui de métricas de painel para que vocês consigam entender como que os dados que os vendedores geram ali no dia a dia podem ajudar os gestores, os administradores a tomar decisões estratégicas e a montar de fato o planejamento estratégico. Então, estou compartilhando aqui minha tela com vocês. Estou no painel do CRM do Agendor, tá? Caso vocês tenham curiosidade, queiram conhecer, é só acessar o nosso site www.agendor.com.br. Lá vocês podem criar uma conta gratuita e testar e brincar, usar a ferramenta para validar se faz sentido para o seu negócio ou não. Tá? Mas o objetivo aqui agora é só falar para vocês um pouco sobre os dados estratégicos que o nosso painel traz. Primeiro, você vai definir o período que você quer analisar. Então quero criar um planejamento estratégico para esse ano, mas eu quero analisar como que foi o ano anterior. Eu venho aqui e vou definir o período que eu quero analisar. Eu quero analisar esse ano inteiro, desde janeiro. De janeiro até dia 30 de novembro, que eu já vou começar a fazer o planejamento estratégico de 2023. Beleza. Ele trouxe aqui já os dados de tudo que aconteceu esse ano até então. Quais os dados são relevantes? Quais informações o painel ele vai trazer que vai ajudar no meu planejamento estratégico? Primeiro aqui, a quantidade de negócios que foram ganhos. Então, eu sei que nesse ano eu ganhei 801 negócios, né? Eu fiz 801 vendas. Se eu quero crescer X% ano que vem, eu tenho que crescer X% em cima desse número aqui. Tá? Eu posso estar falando de quantidade de venda ou até mesmo em valor de venda. Sei também o ciclo médio de venda que a minha equipe teve nesse ano e o ticket médio, que é o valor médio da minha venda. Uma outra forma de aumentar a receita da minha empresa, sem aumentar de fato a quantidade de venda, é aumentando o valor de cada venda. E como que eu aumento o valor de um produto ou serviço? Existem algumas formas. A primeira delas é o reajuste de preço mesmo. Né? Existe inflação, existe GPM, existem N coisas que faz você aumentar o preço do seu produto ou serviço. Claro, tem que validar com o mercado, não adianta você querer cobrar muito caro, sendo que o seu produto ele não é visto como um produto que vale aquilo pelos seus clientes, tá? Então, cuidado com isso. Então, essa é uma forma, reajustar o valor do teu produto ou serviço. Uma outra forma é você vender mais daquele mesmo produto ou serviço para o mesmo cliente. E uma terceira forma é você gerar incrementos. Tá? O que seriam esses incrementos? Eu sou uma empresa de serviço. Tá? Eu vendo limpeza de fachada predial, que custa X. Agora, além de limpeza de fachada predial, eu tenho serviço de pintura. Então, para o mesmo cliente que eu faturava, sei lá, 100 mil por ano, agora eu vou faturar 150 mil porque eu fiz um acréscimo. Tá? Eu tenho um serviço adicional. Ou eu poderia ter um plano que ele usaria meu produto mais vezes naquele período e aumentaria a receita da mesma forma. Então, reparem que isso aqui são informações muito relevantes, que você passa a entender o seu ticket médio, o valor médio de cada venda, e passa a entender se existe oportunidade de aumento aqui, que consequentemente vai aumentar aqui, ou aumentar aqui, que é a quantidade de venda, que consequentemente vai aumentar o valor de venda também. Já que ao lado, a quantidade de negócios iniciados, ou seja, a quantidade de negociações que você teve naquele período, naquele ano. Por que isso aqui é importante? Para você captar lead, para você gerar negócio, você investe tempo, investe dinheiro. Se para 1.433 negócios eu conseguir fechar 801, se eu quero dobrar a quantidade de negócios ganhos, mantendo a mesma taxa de conversão, eu teria que dobrar a quantidade de leads captados, a quantidade de negócios iniciados. E para eu dobrar essa quantidade de negócio iniciado, eu tenho que investir tempo e dinheiro. Por que eu tenho que investir tempo e dinheiro? Primeiro, porque vão ser mais leads que eu vou entrar em contato, logo eu vou investir mais tempo. Por ser mais leads, eu vou precisar de mais pessoas
ou seja, vou ter que contratar mais gente. E para captar lead mesmo, existe o custo, né? Custo de marketing, custo operacional. E aí você tem que validar se o quanto, se faz sentido eu fazer esse investimento, tá? Taxa de conversão, se existe alguma estratégia interna que eu consiga fazer para melhorar a conversão. Porque às vezes eu posso chegar na minha meta desejada sem aumentar tanta quantidade de negócios que foram iniciados, melhorando a eficiência interna. Então, sei lá, se a cada 10 negócios, cada 10 leads que caem no meu funil eu converto 5, eu estou convertendo 50%. Mas e se eu melhorar a minha estratégia, tá? Tanto estratégia de captação de lead quanto estratégia de venda, e a cada 10 que caírem no meu funil eu converter 8? Logo, eu vou converter 80%. Aí eu aumento a minha eficiência e, consequentemente, o meu faturamento. Aqui a quantidade de negócios perdidos também. Negócio perdido eu gosto de trazer aqui, que aqui traz um detalhe maior. Toda vez que um vendedor estiver negociando com o cliente, essa negociação não avançar, ele vai perder esse negócio. E ele vai colocar lá o motivo que esse negócio foi perdido, se foi por preço, prazo, crédito ou qualquer outro motivo. Vocês que vão criar esses motivos aqui. E por que isso é importante? Imagina que no ano eu perdi, ó, nesse meu exemplo, 83,2% dos negócios que eu perdi foram por preço. Se eu perdi por preço, quer dizer que o mercado está achando o meu produto caro. E o que eu posso fazer de ação estratégica em cima disso? Bom, a bate-pronto eu consigo enxergar duas coisas. Primeira delas, eu agregar valor ao meu produto ou serviço. Tá? E eu sempre dou esse exemplo com base nas montadoras. Há alguns anos atrás, você conseguia comprar um carro popular por 30 e poucos mil reais. Agora você não consegue mais. Claro, existe um aumento absurdo no Brasil, existem N coisas que aconteceram. Porém, o carro popular hoje em dia, ele vem muito mais equipado do que o carro popular de alguns anos atrás. Ou seja, houve um incremento. Logo, a minha percepção de valor muda. Tá? Então, essa é uma possibilidade para você diminuir os motivos de perda relacionada a preço. Uma outra possibilidade é você olhar internamente para a sua empresa. Repare que são dados de vendas que vai ajudar a sua empresa como um todo. Então, imagina que eu vendo parafuso. Tá? Eu tenho uma fábrica de parafuso e os meus clientes estão achando meu produto caro. Eu perdi 83% dos meus negócios perdidos foi por conta do preço. Será que não existe nenhuma forma de eu analisar minha planta industrial, fazer um investimento para que eu consiga otimizar o custo de produção? Fica aí a pergunta. Muitas vezes a oportunidade, tá? O que a gente tem que fazer, às vezes, é parar um pouquinho, identificar, fazer um investimento que, às vezes, no primeiro momento ele pode ser alto, mas se o motivo de perda que eu tive aqui é maior, né, o valor perdido é maior do que o investimento, faz total sentido. Porque um outro detalhe, o que você marca como perdido é só uma parcela, tá? Tem aquela outra parcela que você perdeu e você nem sabe o porquê, tá? Então isso aqui é uma parcela, existe toda a parcela de mercado que vai ajudar você nessa tomada mais estratégica. Produtos mais vendidos. O CRM aqui, o Agenda, ele também vai trazer quais foram os produtos que vocês mais venderam. E por que isso é importante? Eu posso tomar várias decisões estratégicas em cima disso. Eu posso investir em propaganda, marketing do produto que eu mais vendo. Eu posso aprimorar o produto que eu vendo menos ou investir propaganda e marketing em cima dele. Às vezes eu tenho vários produtos encalhados porque a venda não saiu e eu crio campanhas em cima desses produtos para atingir um resultado específico. Então, isso aqui também vai apoiar muito vocês no planejamento estratégico. Já aqui embaixo, as origens que mais trouxeram receita. Da onde veio os seus leads? Veio através de indicação, Facebook, Google Ads, portais, uma ferramenta de captação de leads. Isso aqui é importante também? Muito. Por quê? Toda origem requer um investimento. Ah, Gustavo, não faz sentido, eu recebo muito lead através de indicação. Qual é o investimento que eu faço nisso? O primeiro investimento é investimento de tempo, e tempo literalmente é dinheiro. Segundo ponto, se você nota que os seus clientes eles chegam muito através de indicação, será que não existe nenhum programa que eu possa fazer com os meus clientes para bonificá-los a cada indicação, fomentando assim o incentivo deles indicarem cada vez mais? Tá? Então, isso aqui são exemplos de informações, de dados que eu posso usar para tomadas de decisões estratégicas. Além de outros dados que tem aqui na plataforma, como quem vendeu mais. Às vezes não faz sentido eu continuar com um determinado colaborador, porque ele destoa com relação aos demais.
resultado dele é muito abaixo. E claro, a gente precisa olhar no detalhe, ele está recebendo a mesma quantidade de lead, o lead da mesma qualidade, o período que ele está aqui dentro. Existe até uma máxima que diz que quando a equipe inteira não está batendo meta, às vezes o problema é a meta, às vezes o problema é o gestor, mas quando um único vendedor não está batendo a meta, a tendência é que realmente ele não esteja se adaptando ao modelo de negócio da sua empresa. Tá? E aí vale reavaliar se faz sentido seguir com ele ou não. Os demais dados aqui são dados mais operacionais, relacionados à quantidade de ações, contatos que tem com o cliente, que não faz muito sentido eu falar agora com base no nosso tema. O que eu queria mostrar para vocês de fato é que a ferramenta, um CRM, que é usado pela área de vendas, ele ajuda e muito a fazer o planejamento estratégico. Eu diria que isso aqui, inclusive, é a base. Tá? E claro, não só, você tem que considerar todos os outros aspectos junto com esses dados de venda. Bom, pessoal, deixa eu só chegar aqui no último slide. Só um minutinho. Beleza. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro o que eu passei para vocês. Foi algo muito rápido, coisa de 20 e poucos minutinhos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para me acionar lá pelo LinkedIn, Gustavo Gomes, ou acione a nossa equipe aqui pelo site do Agendor, www.agendor.com.br. Agradeço muito a oportunidade de estar participando do evento e espero que tenham próximos no futuro. Então, pessoal, muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.